isso e vive essa realidade. Nós estamos numa série que eu comecei agora pela manhã, hoje pela manhã, e eu quero falar nesse mês de dezembro sobre o tema Jesus, a viva esperança. Você pode repetir isso comigo? Jesus é a minha viva esperança. E o tema que eu vou abordar dentro dessa série hoje com vocês é mantendo a esperança quando a voz que tudo criou se cala ou se silencia. Como é que a gente mantém a esperança quando Deus está em silêncio conosco? Lembrando que o silêncio de Deus não significa que Ele não esteja trabalhando. O silêncio de Deus é um grande sinal de que Ele está trabalhando nos bastidores e fazendo com que as coisas ganhem forma. E quando menos imaginar o que Deus está fazendo nos bastidores, vai aparecer em público. Alguém diz amém? Salmos 83, abre comigo a sua Bíblia. Eu quero compartilhar com vocês Salmos 83, do verso 1 ao 4. Você pode abrir a sua Bíblia no seu dispositivo móvel, ou se você trouxe a sua Bíblia física, você também pode encontrar os Salmos 83 e a gente vai ler do verso 1 ao 4. Diz a palavra: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus. Porque eis que os teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. Verso 4. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não seja nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Irmãos, o Salmos 83 é um salmo que é atribuído a Asaf, um compositor de pelo menos 5 salmos da Bíblia Sagrada. E Asaf, no Salmos 83, ele tem um objetivo, ele tem diante dele o objetivo de apresentar à nação aqueles que são os inimigos de Israel, e como eles se comportam, qual é a sua atitude, qual o seu objetivo de vida. E o Salmos 83 vai falar exatamente sobre isso, como esses inimigos se manifestam, como eles se comportam. O verso 1, Asaf, ele faz um clamor, ele começa dizendo: ó Deus, não fiques em silêncio. Essa expressão significa a atitude de um coração sincero que percebe que Deus está em silêncio diante de uma determinada situação e percebe que o silêncio de Deus está gerando uma inquietação no coração. Então por isso ele fala: ó Deus, não esteja em silêncio. Esses salmos, ele aponta para aqueles que querem a destruição de Israel. E a gente viu isso no versículo de número 4. Se você olhar o finalzinho do versículo, está escrito que não haja mais memória do nome de Israel. O que eles queriam, irmãos? Destruir Israel. O que eles queriam? Destruir o povo de Deus. E se você fazer um paralelo com essa guerra que está acontecendo na faixa de Gaza, é exatamente o que se repete nos nossos dias. Porque o Hamas não está lutando por um pedaço de terra. Hamas está lutando para que Israel seja riscado do mapa. O objetivo principal do Hamas não é tomar terra, é fazer com que Israel seja destruído como nação. Então essa realidade não é de hoje. Esse Salmos foi escrito há quase 3.000 anos atrás. E há quase 3.000 anos atrás, Felipe, os inimigos de Israel queriam riscar Israel do mapa. Essa realidade se repete. Então esse salmista, o Asaf, o que ele faz?
ele vai falar sobre isso, sobre que tipo de atitude e objetivo tem aqueles que querem a destruição de Israel. Asaf, ele tinha consciência do poder da voz de Deus, por isso que ele começa o salmo dizendo: Senhor, se silencie, não se silencie, não estejas em silêncio, porque ele sabia que o silêncio de Deus, o poder da voz de Deus não estava ativo. Então ele pede para que o Senhor não fique em silêncio. A gente vai se lembrar que o poder criativo da palavra de Deus estava presente na criação, no princípio. Em Gênesis 1, do 3 ao 6, nós vamos observar isso. Então Asaf, ele faz um clamor: Senhor, não silencie a tua voz, não fique quieto, não te cales diante de toda essa injustiça que nós estamos vivendo. Só que Deus ficou em silêncio. Interessante isso. Deus se calou. E a pergunta que não quer se calar é: o que a gente faz quando a voz que tudo criou se silencia? O que a gente faz quando Deus não fala conosco? Não responde às nossas orações? O que a gente faz quando a gente acha que estamos abandonados por Deus? É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Então, em primeiro lugar, quando a voz que tudo criou se silencia, em primeiro lugar, nós precisamos discernir que o silêncio não é uma palavra final. O silêncio é um trecho de espera. Você pode dizer isso comigo? O silêncio de Deus é um trecho, é um intervalo de espera. Em outras palavras, numa frase você tem uns pontos finais. E o ponto final indica o término de uma expressão. Só que numa frase você também encontra a vírgula. E a vírgula aponta para o quê, gente? Para um intervalo. É um trecho de espaço para que se diminua a frequência e o ritmo, ou se crie um espaço para a pessoa processar o que ela acabou de ler. Então, o silêncio de Deus não é uma palavra final, o silêncio de Deus é um trecho de espera. E no mundo que nós vivemos, irmãos, um mundo que é tão barulhento, é tanto barulho. Nós temos barulho na política, nós temos barulho nas famílias, nós temos barulho na sociedade, nós temos barulho, para onde a gente olha tem muito barulho. E quando você fala de silêncio, parece que isso choca com a nossa realidade. Como estar em silêncio em um mundo que é tão barulhento? Como o Deus que tudo criou, ele para e ele fica em silêncio em um cenário que é tão barulhento igual esse que nós vivemos. Quando Deus se silencia, alguém pode pensar assim: Deus está em silêncio porque Ele não se importa comigo. Quando Deus se silencia, alguém pode pensar assim: Deus tem coisa mais importante para fazer do que se preocupar comigo. Quando Deus se silencia, alguém pensa assim: não, Deus é o Criador do universo, grande eu sou. Ele tem mais o que fazer do que se preocupar com a minha vida. É isso que muitos de nós pensamos quando Deus se silencia. Só que olha que interessante, Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. Deus está muito preocupado e muito interessado com a sua vida. Ele nunca estará ocupado demais para deixar de ouvir você. Ah, pastor, Deus tem coisa mais importante para fazer. Você que pensa. Isso é um pensamento de uma mente limitada, finita. Porque o grande trabalho de Deus é justamente se preocupar com a sua criação. João 3,16 diz que Deus amou de tal maneira que fez o que, gente? Entregou o seu Filho unigênito. Deus nos amou tanto, Deus se preocupou tanto conosco, que Ele entregou o seu Filho por nós. O que é isso se não se preocupar? O que é isso se não cuidar de cada detalhe da nossa vida?
Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que nunca estará ocupado demais para deixar de nos ouvir. Mateus capítulo 10, e versículo 29 e 30, mostra um pouco desse cuidado de Deus. A Bíblia diz, Jesus falando: por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém, nenhum desses passarinhos cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Agora, olha o versículo 30 de Mateus 10. Jesus diz assim: quanto a vocês, ele está falando aos seus discípulos, quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. Irmão, como é que Deus não se preocupa comigo se Ele até sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça? Nem minha mãe que me gerou sabe quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Não são muitos, porque eu tenho um pouco cabelo, né? Mas, nem eu que tenho nem eu sei quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Alguém aqui sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Alguém aqui? Muito sábio, muito instruído? Ninguém sabe. Mas o teu Deus, o teu Pai, que doou o seu próprio Filho por amor de você, Ele sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Se isso não é cuidado, irmãos, eu não sei o que é. Se isso não for cuidado de Deus, por favor, me ensine o que é cuidado. Esse é o cuidado de Deus. Então não tem como dizer: ai, Deus está muito preocupado para me ouvir. Deixa de história, isso aí é pensamento humano, isso é bobeira nossa. Deus está preocupado com cada detalhe da nossa vida. Só que às vezes Ele vai ficar em silêncio. Vocês se lembram da mulher cananeia? Uma mulher que tinha uma filha terrivelmente endemoniada. Mateus 15 conta essa história. E a palavra vai dizer que esta mulher chega para Jesus e clama para ele, diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Mateus 15, 22. E no versículo seguinte, o 23, a palavra diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? A mulher está desesperada, clamando por ajuda, e Jesus não responde nada para ela. Jesus fica em silêncio. Jesus fica quieto. Alguém poderia cutucar assim no meio da multidão e dizer: nossa, como Jesus é indiferente à dor do outro, né? Olha, não respondeu nada para a mulher. Alguém poderia ter dito: olha como Jesus é duro, deixou a mulher falando. Mas irmãos, esse silêncio de Jesus, esse intervalo, esse espaço, esse trecho de espera, foi importante para despertar naquela mulher um nível de fé que seria responsável por libertar sua filha daquele demônio. Porque o silêncio é um espaço que Deus usa para trabalhar. No silêncio, Deus faz coisas que a gente falando muito, a gente não consegue fazer. Então é muito importante a gente entender que, em primeiro lugar, quando a voz que tudo criou se silencia, primeiro, tenha discernimento que silêncio não é uma palavra final. Silêncio é um trecho de espera. Deus está trabalhando. Alguém diz amém? Em segundo lugar, quando a voz que tudo criou se silencia, nós precisamos responder ao silêncio com clamor. Com clamor. Olha o que o Salmos 83, que a gente leu, vai dizer no verso 1. O Asaf responde ao silêncio com um clamor, que é de alguém que depende de Deus. Um clamor honesto, um clamor perseverante, um clamor cheio de fé. O que Asaf diz quando Deus se silencia? Ele diz: ó Deus,
Não fiques em silêncio. Não feche os teus ouvidos e nem fique indiferente. É um clamor. Quando Deus se silencia, irmãos, a gente precisa aprender a fazer clamor honesto, sincero. Um clamor que reflete a nossa dependência dEle. Eu não estou falando sobre colocar Deus contra a parede. Eu não estou falando sobre exigir para que Deus faça as coisas. Eu estou falando sobre um clamor honesto, de quem depende de Deus. Ó Deus, se o Senhor não fizer, eu não sei o que será da minha vida. Clamor, desespero. Como a gente se conforma fácil com a nossa realidade, irmãos? Como a gente se conforma fácil com o jeitão do mundo, com os limites que vão sendo impostos sobre nós. Como a gente se conforma fácil. E às vezes o silêncio de Deus é esse cenário, onde Deus espera uma resposta de clamor. Uma sinceridade. E o Senhor, Ele apresenta garantia para aqueles que clamam a Ele. Eu me recordo de Jeremias 33, versículo 3, onde o Senhor diz: clama a mim, e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Clamar produz respostas, produz anúncio, coisas grandes e firmes que a gente não conhece. E a gente não clama. A gente se conforma. Os filhos estão enfiados nas drogas e a gente se conforma, é assim mesmo. O desemprego chegou e a gente se conforma, é assim mesmo. O diagnóstico negativo chegou e a gente, não, é assim mesmo. E a gente não se dá o trabalho de clamar, de orar, de nos mover em fé, de fazer como Asaf fez: Senhor, não fiques em silêncio, porque se o Senhor se silenciar, vai ser o nosso fim. Deus quer ouvir o clamor da igreja, irmãos. Deus quer ouvir o clamor do seu povo. Êxodo capítulo 3, abre comigo a sua Bíblia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Êxodo capítulo 3. A palavra vai dizer, não é no capítulo 3, é no capítulo 2 de Êxodo, que o clamor do povo subiu à presença de Deus, e Deus enviou o libertador, que foi Moisés. Preste atenção nisso, um clamor. Deus estava em silêncio durante 430 anos, enquanto eles ficaram escravos no Egito. Mas o povo clamou, e o clamor subiu à presença de Deus, e Deus respondeu enviando o libertador, que era Moisés. Então veja, o clamor tem resposta, tem anúncio de coisas grandes e firmes que a gente não conhece. Então quando Deus se silencia, irmãos, não pare de clamar. Quando Deus se silenciar, insista. Se Deus se silenciar, adore-o ainda mais. Derrame o seu coração ainda mais. Sirva ainda mais. Ame ainda mais. Perdoe ainda mais. Porque no silêncio Deus está trabalhando. Em terceiro lugar, quando a voz que tudo se cala, que tudo criou se cala, a gente precisa manter a esperança que o silêncio será rompido com uma intervenção de Deus. Diga isso comigo: todo silêncio tem dia para começar
e dia para terminar. E qual é o dia do término do silêncio, irmãos? Quando Deus intervém de modo sobrenatural. Deus tem o tempo certo para gerar sua intervenção. O Antigo Testamento, ele termina com o livro do profeta Malaquias. O Novo Testamento começa com o Evangelho escrito por Mateus. Só que entre Malaquias e Mateus existe o silêncio profético. 400 anos que Deus não levantou inspiração e profecia, Deus não falou com seu povo, e 400 anos houve o silêncio de Deus. A gente abre a nossa Bíblia no último capítulo de Malaquias, e aí a página seguinte a gente vira, já é o Evangelho de Mateus, sim ou não? Só que entre essa virada de página tem 400 anos de silêncio de Deus. Agora olha que interessante, esses 400 anos de silêncio, ele foi quebrado com o choro do bebê na manjedoura. Um tempo de silêncio, irmãos, ele terminou quando um bebê chorou na manjedoura. Mateus começa narrando o nascimento de Jesus. Então, em outras palavras, Deus estava dizendo à humanidade, em todo esse tempo de silêncio, eu estava trabalhando. Em todo esse tempo de silêncio, eu estava cuidando de vocês. E como resultado do tempo final desse silêncio, Ele envia o Filho dele sobre a terra. Ele envia Jesus. A palavra em Lucas capítulo 2, e versículos 6 e 7, acompanhem comigo, Lucas 2, 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a luz. Ela quem? Maria. Versículo 7 de Lucas 2. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus não tinha nem um local adequado para nascer. Ele nasceu numa manjedoura, um estábulo, um local onde se colocava ração para os bichos comer. Jesus, o berço dele foi a manjedoura, o pote que se derrama ração para os bichos comer. Esse foi o berço de Jesus. Mas o choro de Jesus, irmãos, indicou a inauguração de um novo tempo para a história da humanidade. O choro da manjedoura, irmãos, era um sinal de que o silêncio de Deus tinha acabado. A vida estava sendo gerada. Estava sendo estabelecido ordem para o caos humano. Então, a voz que ecoa desde a eternidade sempre falou, fala e continuará falando. Deus fala com seu povo. Se ele estiver em silêncio, irmãos, pare, se aquiete, perceba o que Deus está fazendo nos bastidores. E talvez você não vai olhar, não vai enxergar, mas pode ter certeza de uma coisa: Deus está trabalhando. Deus está operando nos bastidores. Se aquiete, silencie as outras vozes. O Isaías capítulo 64 e verso 4. E eu termino com esse texto aqui. O Ministério de Louvor pode, por favor, se posicionar. Isaías 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Deus trabalha em prol de todos que esperam nele. Pastor, 2023 tem sido um ano de muita espera. Continue esperando. Não se antecipe. Não se precipite.
Pastor, 2023 tem sido um ano em que Deus parece que não está cuidando de mim. Ele está cuidando. Você que não está percebendo, aumente a sua sensibilidade. Aumente a sua sensibilidade e perceba Deus trabalhando nos bastidores, fazendo aquilo que nenhum de nós podemos fazer. O nosso Deus trabalha de forma constante. Ele está trabalhando, igreja. O Senhor está trabalhando. Se coloca de pé. Louvado seja o teu nome, Jesus. Talvez você não percebeu nesse ano um movimento de Deus trabalhando na sua vida. Ou se percebeu, percebeu pouco. Ou talvez você percebeu muito. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é: se Deus se silenciar, mantenha viva a esperança. Acredite, confie, avance, clame, faça clamor sincero como Asaf fez. Faça clamores de coração. Ó Deus, não fique calado, porque se o Senhor se calar, vai ser o fim para mim. Seja sincero, honesto, transparente, aberto com o Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra. Obrigado, Jesus, porque a tua voz que ecoou no princípio é a mesma voz que ecoa aqui no presente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será Deus. Te agradecemos, Senhor, porque da mesma maneira que o Senhor trabalhou no passado, na história do seu povo, o Senhor está trabalhando nos nossos dias. Ajuda-nos a crer nisso. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé nessa direção. Quando o Senhor se silenciar, como o Senhor se silenciou para a mulher cananeia, que o desespero não tome conta dos nossos corações, que a ansiedade não tome conta dos nossos corações, que a precipitação não tome conta dos nossos corações. Quando o Senhor se silenciar, que a nossa fé, ela seja aumentada, Senhor. Que os nossos olhos estejam continuamente colocados em Ti, e sabendo que o Senhor virá, que o Senhor ouve o nosso clamor, que o Senhor se importa com cada um de nós. Pai, livra-nos da incredulidade, livra-nos dos pensamentos completamente diferentes da Tua palavra, livra-nos de ideias humanistas, filosóficas, que nos afastam da verdade da sua palavra, ideias que apresentam Deus como um ser limitado, que tem coisas mais importantes para fazer do que cuidar da nossa vida. Senhor, livra-nos desses pensamentos humanistas, carnais, que não revelam a sua essência e a sua natureza. O Senhor é o Deus onisciente, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê. E quando o silêncio aconteceu lá no tempo do profeta Malaquias, esse silêncio se perdurou durante 400 anos, mas ele acabou quando Jesus ouve o choro da manjedoura. Jesus, que haja uma intervenção sobrenatural em nossas vidas, que haja a voz do Senhor estabelecendo ordem ao caos, como no princípio o Senhor diz: haja luz. Que a voz que coloca tudo em ordem, ela seja liberada aqui nessa noite. Haja luz, que haja luz sobre nós, que haja discernimento, que haja clareza, que haja sabedoria, que haja, Senhor, discernimento para escolher a sua vontade.
Ó Deus, estabelece a sua vontade em nós. E nós vamos te honrar, nós vamos te glorificar, e nós vamos testemunhar ao mundo as grandes obras do Senhor em nós. Seja adorado, seja exaltado. Igreja, se você pode levantar suas mãos e agradecer, levantar suas mãos e honrar a Jesus. Jesus é a nossa viva esperança, e nós queremos honrá-lo nessa noite. Nós queremos levantar um altar de honra a Ti, Jesus. Recebe a nossa expressão de louvor, recebe a nossa expressão de amor, recebe os nossos cânticos. Oh Jesus, te adoramos, Jesus. Poderoso Tu és, santo, 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 santo. Oh, Ele é o manara chorebocompeira manara massaio. Intervém na história do Seu povo, Senhor. Jesus, que aquilo que está sendo preparado no silêncio, que aquilo que está sendo preparado no secreto, venha a público, Senhor. Torne público para a glória do Teu nome, Jesus. Os milagres que estão sendo gerados no secreto, a provisão que está sendo gerada, ó Deus, os dons que estão sendo gerados no secreto, torna-os públicos nesses dias, Senhor. Torna-os públicos para a Sua honra e para a Sua glória. Vamos adorar o Senhor.